Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com a leitura da Bíblia no livro de Gênesis. Nosso convite especial a todos vocês para que continue estudando conosco a palavra do Senhor. Hoje nós veremos o capítulo 7 de Gênesis, exatamente quando o dilúvio aconteceu. Capítulo 6, nós vimos Deus escolhendo Noé para construir a arca. Bem, passaram-se muitos anos, porque Noé demorou alguns anos para construir a arca. A arca construída, agora Deus ordena que a família de Noé entra na arca. Como eu sempre digo, Gênesis é o resumo da criação e também o resumo da primeira vez que Deus trouxe juízo sobre a terra. Então, de um versículo para outro, de um assunto para o outro, muitas vezes passaram-se muitos anos. Entre Deus falando para construir a arca e a arca construída, levou-se muitos anos, dezenas e dezenas de anos. Então, na sequência que nós lemos aqui, às vezes a pessoa é levada a pensar numa sequência rápida, como se não levasse em conta o fator tempo, tá? Vamos ver. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. Aí veio o dilúvio, no capítulo 7, no versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E ele e todo gado conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade, entraram para a arca com Noé. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Verso de número 16 agora.
e os que entraram eram macho e fêmea, e como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Aqui nós temos, por exemplo, nós falamos assim que Deus, a porta da arca foi fechada por Deus do lado de fora. Aí a pessoa às vezes pensa assim, mas pastor, onde está escrito que foi Deus que fechou a porta da arca? Onde está escrito que a tranca era do lado de fora e não do lado de dentro? O versículo 16, parte final, diz assim, e o Senhor fechou dentro. Ou seja, quem fechou a arca foi o próprio Deus. Fechou do lado de fora. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Muita água, hein? Muitas águas. Realmente, o dilúvio veio trazer a destruição de toda a carne. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, todo ser humano também foi morto de sobre a terra. E tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas também foram mortos. Morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Não existe aqui nenhuma outra espécie que tenha sobrevivido ao dilúvio, senão ao que Noé colocou na arca. O que não estava na arca pereceu, morreu, não foi possível continuar. Prevaleceram as águas sobre a terra 50 dias. 150 dias, melhor dizendo. 150 dias. 40 dias choveu e as águas ficaram sobre a terra 150 dias. E veja que Deus, ele avisou, ele falou, ele disse. Hoje, por exemplo, não é a arca, hoje é Jesus. Nós precisamos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, confiar, estar com Jesus. O que vai acontecer? Se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, podemos ter certeza que quando chegar o dia em que o Cristo voltar, porque dois eventos nos esperam. O primeiro pode ser a nossa morte. Se não for a nossa morte, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então, dois eventos estão por vir: a nossa morte ou a volta de Cristo. E aí? Você está preparado? Você está se preparando? Ou você vai deixar por último? Ou você vai deixar como as pessoas no tempo de Noé? Elas não fizeram caso do que Deus estava dizendo, até que o dilúvio chegou e destruiu todas as pessoas. Devemos entender, abraçar a Cristo Jesus sem desprezar que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, aí sim ele vai prestar contas com todos nós. Aliás, nós iremos prestar contas com ele, de todos os atos que tenhamos feito, consciente ou inconscientemente. Eu quero orar com vocês em nome do Senhor Jesus. Fatos importantes aqui na arca é que Noé, o único justo que Deus encontrou, o versículo 1, fato importante aqui no capítulo 7, Noé era o único justo, diante de Deus naquela geração. A geração de Noé não estava preocupada com Deus.
bem parecido com a geração hoje, né? As pessoas não estão se preocupando com a vida espiritual. Elas estão vivendo como se a vida fosse apenas aqui. E não é. Vamos prestar contas também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado em nome de Jesus Cristo por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade, muito obrigado por mais um momento aqui. Nós estamos agradecidos e agradecendo. Obrigado em nome de Jesus. Agora eu te peço, sê conosco, assim como o Senhor tem nos ajudado, por favor, continue nos ajudando para que nós possamos continuar caminhando, servindo a Cristo de todo o nosso coração. Portanto, Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos de volta com mais um devocional. E aí já leremos o capítulo de número 8. Veremos como as águas do dilúvio começou a diminuir. Bom, aqui nesse momento, na nossa leitura, o dilúvio está acontecendo. Noé está na arca com os animais e todo ser que não estava na arca morreram. Então, esse momento aqui, Noé está na arca. Amanhã vamos ver ainda sobre Noé na arca, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.